No vídeo de hoje a gente vai falar sobre briefing em projetos de saúde. Bom, você deve estar pensando, fazendo a primeira pergunta, mas quem me dá o briefing é o cliente. Não, em projetos de saúde isso é diferente, porque normalmente o cliente, ele não sabe dos ambientes de apoio que você precisa no estabelecimento de saúde. Então eu divido o briefing em dois momentos. O primeiro momento é quando você entra em contato, né? O cliente entra em contato com você, vai fazer a proposta ainda, então ele já dá aquele primeiro briefing. Por exemplo, olha, eu tenho uma sala de 350 metros quadrados e quero fazer 6 consultórios, 2 salas de exames, uma recepção para no mínimo 10 pessoas, cobrança, copa, então ele já te dá mais ou menos. Aí você faz aquelas perguntas. É uma reforma total, uma reforma parcial, então você vai lá, conhece o lugar. Então esse briefing inicial, ele é mais fácil. Que é para você saber a quantidade de tempo que você vai despender com aquele projeto, né? Mas a gente tem um segundo briefing mais importante, que é esse complementar, que é o seguinte. Ele falou isso tudo, mas ele esqueceu do depósito de material de limpeza, DTR, do sanitário para PNE na recepção, do sanitário dos funcionários, determinados consultórios, por exemplo, isso eu tô falando no caso de uma clínica, tá? Determinados consultórios precisam de banheiro dentro, determinados exames também, como ultrassonografia, aí mudando de tipo, vamos dizer, vamos fazer um laboratório. Você precisa saber como que são as barreiras e assim vai. Então você tem sempre ambientes de apoio. Normalmente, eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz sobre os maiores erros e aí você depois dá uma olhada. Esses são clássicos. Então, voltamos à nossa etapa briefing número 2. Então, você, na venda do seu projeto lá, quando você apresenta a proposta, normalmente, eu já falo para o cliente tudo isso que eu já identifiquei que não tá bom. Né, que tá faltando, na verdade, né, que não tá bom. Então eu já falo para ele, olha, você precisa de uma CME simplificada, você precisa de tudo isso que eu já falei e assim vai. Aí quando eu vou fazer, antes de eu fazer o layout, né, que é essa segunda etapa, eu vou esmiuçar esse briefing. Então vai ser quando eu vou perguntar quais são os procedimentos, qual o caminho do paciente, porque tem médico que não quer que o paciente passe por determinadas áreas. Qual o caminho dos funcionários, o que, né, onde os funcionários trabalham, se tem uma área só para eles. O que você tem de insumos naquele local e como que vai ser a saída do resíduo. Nesse momento da saída do resíduo, eu também aproveito para perguntar se no condomínio já tem um abrigo de resíduos de infectante, porque normalmente tem o comum, mas dificilmente tem um infectante. Então, se não tem o infectante, vai ter que ter naquele cliente menor que seja o espaço dele. Então, é nesse momento do briefing que vai sair realmente o programa de arquitetura de fato que você vai fazer o seu projeto. Entendeu? E eu uso o layout, que aí cada um tem uma forma de apresentar. Eu primeiro apresento o layout e depois eu apresento perspectiva com os acabamentos. Nesse meu momento layout, que é o primeiro, eu quando apresento o layout para o cliente, eu reafirmo todas aquelas perguntas, tudo que eu fiz naquela reunião de briefing. Então, eu verifico os procedimentos, eu verifico o caminho. E aí, muitas vezes, é naquele momento que ele fala assim, mas eu tenho um carrinho volante, que é para quando eu faço biópsia. Eu tenho um equipamento que fica em cima da bancada. Então, nesse momento, a gente ainda tá nessa etapa, entendeu? Aí eu também reafirmo o que vai ser 220. Tem pessoas que, por exemplo, eu tô indo para um lugar maior. Já tem X mobiliários, mas vai comprar mais alguns. Ou então, assim, já tem alguns equipamentos e vai duplicar. Exemplo, eu vou fazer esse laboratório intra-hospitalar. Hoje em dia ele tem 80 metros quadrados, mas eu tô te dando aqui 150 metros quadrados porque eu preciso dobrar a minha capacidade técnica. Mas dobrar não significa 80 vezes 2. É dobrar porque vai ter mais equipamentos e outros novos fluxos de repente.
Eu não sei se eu me alonguei muito, mas eu espero que você tenha entendido como é importante esse momento do briefing e que não é o briefing que o cliente só te dá. Você precisa entender das normas para você saber complementar esse momento tão importante que é do briefing. Espero que tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo.